Bora lá, Levítico capítulo 5, né? 5 não, 4. Nós estamos quase no finalzinho do 4, entrando no 5, né? Levítico 4, versículo 27. É o último trecho desse pedaço aqui. Levítico, capítulo 4, versículo 27. Paz, Renatinha. Manhã tá por aí também? Tá tudo bem? Então tá bom. Acho que mais alguém não, né? Que entrou depois. Estamos com uma sala bem reduzida hoje, né? Pouca gente. Mas o Senhor vai dando graça aí pra nós. Acho que eu dei a paz para todo mundo, né? 3, 6, 7, 8. Isso. Vamos lá, gente. Levítico 4, 27. Eu vou ler esse restante do capítulo 4, do 27 até o final, para a gente compreender esse outro trecho, que está falando sobre a oferta pelo pecado, que nós começamos na última aula. E ele vai falar, então, sobre qualquer tipo de pessoa, né? Aqui vai estar falando se for alguém da comunidade. Ele vai falar sobre o restante da turma, né? Então, vamos lá. Versículo 27 diz assim: se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por este homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Semana passada, a gente começou esse capítulo 4, na verdade a gente até pegou acho que do 3, e começamos o 4, né, que fala sobre a oferta pelo pecado. Só que essa oferta pelo pecado, ela tem uma questão que é importantíssima nesse caso aqui do capítulo 4, que é o pecado sem intenção. Então, eu falei semana passada um pouco sobre isso, falando dessa questão de eles pecarem sem uma intencionalidade, sem realmente estar premeditado. É diferente quando você peca por causa de uma natureza de pecado que nós temos, quando você peca por desejo de pecar. Então, posso dar um exemplo básico, né? Às vezes você tá ali fazendo algo, ou assistindo uma TV, por exemplo, e aí passa uma cena que não é muito legal, de pornografia, alguma coisa assim, e você acaba vendo aquilo. Então aquilo trouxe contaminação para você, pecado, né? Você viu algo que não era para os teus olhos terem visto, uma cena de pornografia. Então aquilo não é intencional, você pecou, você foi contaminado com o pecado porque você viu a cena, porque você compartilhou daquela cena, mas aquilo não tinha uma intenção, você não ligou a televisão e colocou num filme de pornografia para assistir pornografia. Então percebe que a diferença entre o pecado sem intenção é algo que você faz
mas que não estava no desejo do teu coração fazer aquilo, não era aquilo que você realmente queria fazer, mas você acabou fazendo, você acabou cometendo aquele pecado, você acabou caindo naquele pecado, naquele momento. Outra coisa é você realmente, de forma intencional, desejar aquele pecado, desejar fazer aquilo, e então ir e cometer aquele pecado porque você queria fazer aquilo. É disso que a palavra está falando quando ela fala sem intenção. Então, os tipos de pessoas aqui, né, tanto o sacerdote quanto se for alguém, a comunidade toda de Israel, aí fala do líder, né? Nós vimos alguns tipos de pessoas que vão cometendo esse pecado sem intenção, e para cada tipo de pessoa, para cada tipo de situação, o Senhor dá uma descrição para nós de como deveria ser feito esse sacrifício, de como deveria ser feita essa oferta pelo pecado. Então existe uma prescrição individual para cada tipo de pessoa. E o que mais me chama a atenção nessa oferta pelo pecado foi justamente a primeira, que vai falar sobre o sacerdote ungido. Então, quem não assistiu a aula semana passada, depois volta lá e assiste o quanto isso é importante, a gente já ir compreendendo alguns princípios muito fortes da palavra a respeito do que Deus está chamando para a responsabilidade do sacerdote, da família sacerdotal e da família levítica, né, dos levitas. Então a gente precisa compreender isso, porque isso vai fazer parte depois daquilo que nós vamos ter que entender para nós como sacerdotes hoje. Hoje todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Então, sendo sacerdotes, quando a gente lê o livro, por exemplo, de Levítico, nós precisamos estar atentos àquilo que está sendo prescrito para o sacerdote, para a família sacerdotal. O que é que o Senhor pede como responsabilidade, como prática para a vida de um sacerdote diante do Senhor. Então nós precisamos olhar com um olhar mais apurado para isso. E então esse último aqui fala de alguém da comunidade. Quem é alguém da comunidade? É qualquer outra pessoa que não tenha um grau de responsabilidade. Não é um líder tribal, não é um líder, um juiz ali no meio de Israel, não é um sacerdote, não é um pecado que se comete coletivamente, que a gente viu que é o segundo tipo de pecado, que é coletivo, né? Toda a comunidade comete o mesmo pecado junto, ofendendo, né, a palavra, ofendendo o Senhor. Então todos eles deveriam fazer uma oferta específica. Aqui é alguém da comunidade. Então qualquer outra pessoa, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, um homem que não seja líder, né, da comunidade ali, da sua tribo. Então alguém que pecar sem intenção, a palavra está dizendo que ele então vai ter que ser conscientizado. A gente também falou isso semana passada, então olha lá para Levítico, capítulo 4, nós estamos, versículo 27, olha para o texto novamente. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Então, gente, independente de ser sem intenção ou com intenção, pecado é pecado, tá? Então isso a gente precisa entender também. Deus não vê pecado como menos ou mais de acordo com a forma como ele é feito, ou intenção ou sem intenção. Qual que é a grande questão, né, nesse caso? Que a gente já pode ir anotando aí, quem estiver anotando já pode anotar. Existe sim um peso de responsabilidade para o pecado sem intenção. Ele vai ter que ser feita a propiciação, né? Vai ter que ser feita a oferta por esse pecado, o animal vai ter que ser morto, vai ter que ter o sangue ali cobrindo a vida da pessoa. Então a gente tem essa responsabilidade, diferente de um pecado com intenção. Então ele tem o peso de pecado também, mas com outro tipo de responsabilidade, com outro tipo de consequência para a vida daquele que está pecando, aquele que está indo contra a palavra do Senhor, desobedecendo, né, os mandamentos. Então a gente vai entender que a questão, pecado sempre vai ser pecado. Não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Não existe, né? Não tem diminutivo, não tem aumentativo de pecado. Pecado é pecado. Errou, desobedeceu, é pecado. Ponto final.
A questão é como eu vou corrigir o meu pecado, de que forma o Senhor, então, coloca uma responsabilidade sobre aquele tipo de pecado e como eu vou agir de acordo com aquele pecado. E a consequência, lógico. Jéssica, fecha aí para nós o áudio, que senão fica dando eco aí do ambiente, tá bom? Fecha aí o áudio só. Se precisar perguntar, pode abrir e perguntar, tá bom? Sem problema. Então, e aí o versículo 28 diz assim como nos outros casos, né? O versículo 28 diz assim: quando o conscientizarem do seu pecado. Então eu falei semana passada e vou voltar e repetir. Gente, se você vê o teu irmão em pecado, a palavra de Deus ela vai ser muito clara em dizer que nós precisamos conscientizar o nosso irmão do pecado. Nós precisamos falar com ele a respeito da sua prática que não está correta. Nós precisamos estar sempre alinhados uns com os outros para não deixar ninguém realmente estar em pecado, permanecer em pecado. Às vezes a pessoa não está vendo, ela está cega diante daquele pecado. E nós, como irmãos em Cristo, como alguém que ama o próximo, como a palavra vai pedir, nós precisamos conscientizar essa pessoa em amor. Eu tenho certeza que Israel, eles não tinham problema algum em conscientizar o irmão ali israelita do pecado, porque eles sabiam que se aquela pessoa permanecesse em pecado, olha isso como é sério, gente. Se algum israelita permanecesse em pecado, no meio ali da congregação, no meio da comunidade deles, isso traria o juízo de Deus, isso traria a ira de Deus para o meio deles, porque Deus estava ali, a presença de Deus estava constantemente no meio de Israel. Então, se eles não fossem conscientizados do pecado e eles não buscassem essa reparação através dos sacrifícios, isso traria consequências terríveis para a comunidade e para aquela pessoa que estava em pecado. Então, quantos de nós aqui deseja ver alguém indo para o inferno e a gente bater palmas ainda, né? Quem aqui tem prazer em ver alguém se desviando? Quem aqui tem prazer em ver o irmão se enfiando na lama do pecado e não fazer nada? É isso que nós precisamos fazer. Elisângela, mas é um pecadinho, ela só mentiu. Não, nós precisamos, se a pessoa estiver na prática da mentira, nós precisamos dizer, meu irmão, eu tenho percebido que você está mentindo muito. Nós já pegamos umas 2 ou 3 situações em que você acabou mentindo e a gente sabia que aquilo não era verdade. Meu irmão, você precisa se arrepender e parar com a prática da mentira. A mentira não procede do Senhor. Nós precisamos andar em verdade. Então, isso e qualquer outro pecado, nós precisamos compartilhar esse amor através da conscientização do pecado, para que as pessoas sejam conscientizadas e possam sair do pecado. Essa é uma prática que a igreja cristã evangélica, infelizmente, não tem como uma prática regular, né, na vida da comunidade. A gente às vezes vê a pessoa ali cometendo algum pecado, cometendo algum erro, e a gente fala, mas eu não tenho nada a ver com isso, a vida é da pessoa, né? Não, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós temos responsabilidade nessa conscientização. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a crescerem, a amadurecerem, a saírem da prática do pecado, a serem conscientes de que aquilo que eles estão fazendo não está correto. Então a gente precisa aos poucos ir tomando consciência disso também, dessa prática de correção, de alerta, né, de conscientização do pecado, e a gente ir corrigindo uns aos outros em amor. Isso é prática de irmandade, isso é prática de corpo de Cristo saudável. O corpo de Cristo que é saudável corrige. Porque se Deus que é Pai nos corrige em amor, nós como irmãos em Cristo, nós também podemos nos corrigir em amor. Amém? Então ele vai falar do tipo, né, de oferta que ele tem que trazer, que pode ser tanto uma cabra sem defeito. Se ele não tiver condições de trazer uma cabra, lá no versículo 32 ele fala que ele pode trazer também uma ovelha. Percebendo, gente, um detalhe importante. Aqui na oferta pelo pecado, deixa eu só conferir aqui, mas eu tenho quase certeza que a oferta pelo pecado, ela não pode ser uma oferta de aves,
né? Não tem aves aqui na oferta pelo pecado. São só animais do rebanho, né? Então, já fica claro para nós que quando é uma oferta pelo pecado, sem intenção, existem animais específicos e existe um preço um pouco mais alto a pagar por esse animal que vai ser sacrificado. Então isso fala do quanto eu preciso realmente me dispor, me sacrificar para entregar uma oferta agradável ao Senhor em pedido de perdão, né, para que a propiciação seja feita. Então Jesus foi entregue como esse cordeiro, como essa ovelha muda, né, que morreu ali pelos nossos pecados. Então, quando fala de culpa, de pecado, de holocausto, tudo vai trazer à tona animais um pouco maiores, que fala desses animais de rebanho. Então, fala de Cristo, fala desse sacrifício maior para propiciação do nosso pecado. Lembrando que propiciação é o que, gente? É cobrir o pecado, é fazer expiação. Propiciação e expiação é a mesma palavra. Se na tua Bíblia está expiação ou propiciação, o significado é o mesmo. Cobrir o pecado. O sangue de Jesus, ele cobre a nossa vida, o nosso pecado, né? Ele traz essa expiação, ele traz essa propiciação sobre nós. Assim como esse sangue desses animais aqui, de cada oferta que era feito, dependendo do tipo de oferta, era esse sangue que também estava cobrindo, trazendo justamente a representação do sangue de Jesus que seria derramado na cruz. Versículo 29. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Versículo 30. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então ele vai sacrificar o animal no lugar ali onde era sacrificado, que é no átrio, ali perto, né, do altar de sacrifício. Ele imola o animal, né, mata, sacrifica o animal, pega na bacia. O sangue daquele animal era pego numa bacia própria, né, de bronze, a palavra vai falar, lá no Êxodo a gente viu isso. Nessa bacia de bronze, o sacerdote pega com o dedo um pouco do sangue e coloca na ponta, nos 4 chifres do altar de holocaustos, e o restante ele derrama da base do altar. Então essa era a forma que o sangue era então vertido ali no altar de holocausto em favor da propiciação daquela pessoa que estava oferecendo a oferta pelo pecado sem intenção. A gente precisa sempre ter na mente de qual tipo de oferta a gente está falando, porque a partir daqui a gente vai começar a ver nos textos do Velho Testamento falando para oferecer oferta pela culpa, oferecer oferta pelo pecado, oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício de comunhão. Então, ter essa tabelinha, né, de tipos de ofertas vai fazer a gente compreender o texto ainda melhor, ainda mais fácil, né? Então, a gente vai... Depois eu vou ver se eu consigo uma tabela bem prática para vocês, mandar em PDF aí no grupo, e vocês já deixam aí no caderno, nas anotações, para a gente poder estar sempre olhando para ela e entendendo de que tipo de oferta que aquele texto está falando, para eu entender melhor do que Deus está falando no texto, né? Então vai ficar mais prático. Então, ele ia fazer isso com o sangue. Versículo 31. Depois vai se tirar a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. Então nós vimos lá no sacrifício de comunhão, no capítulo 3, qual era a forma, né, de tirar a gordura do animal. A gordura tinha que ser oferecida totalmente ao Senhor. Eles não podiam ter nenhum tipo de benefício com a gordura. A gordura era do Senhor, ela deveria ser queimada no altar de holocaustos, em cima do holocausto, né? Então a gordura era do Senhor. Então esse animal deveria ser tirado, a gordura dele, exatamente como o Senhor colocou que deveria ser feito ali no capítulo 3, para que essa gordura fosse queimada, oferecida ao Senhor como aroma agradável. Ele vai falar a partir do 32
que se for a ovelha, eles vão fazer a mesma coisa. O animal vai ser sacrificado, o sacerdote vai pegar também o sangue, pôr na ponta do altar, né? Vai tirar a gordura lá no 35, ele vai falar, e assim a pessoa vai receber o perdão pelo seu pecado sem intenção. Então, o capítulo 4 fala sobre a oferta pelo pecado. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa oferta aqui no capítulo 4. Vamos no capítulo 5? Se vocês tiverem dúvida e eu quiser esclarecer alguma coisa, vocês já vão falando aí que a gente vai falando. Capítulo 5 vai falar assim, ó. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Versículo 2. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, será culpado quando o souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto, que possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. Versículo 5. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Versículo 7. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela com uma porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então vamos por partes aqui para a gente entender o capítulo 5, né? O que ele está falando. Ele continua, na verdade, falando sobre oferta do pecado, né? Oferta aqui do capítulo 4. Mas ele vai falar de um tipo de pecado que não tem a ver com o que ele estava falando até agora, no capítulo 4. Ele vai falar de alguns outros tipos que vão trazer, na verdade, impureza para a pessoa. A pessoa vai estar impura. Então, nós vamos começar a entender, gente, que existe a diferença entre cometer pecado, literalmente, e estar impuro. Existia uma diferença entre esses 2 tipos de condição para o povo de Israel. Então, cometer pecado era literalmente desobedecer a algum dos mandamentos do Senhor. Isso era cometer pecado. Toda desobediência a um decreto, a um mandamento, a uma palavra que Deus tinha dado, que não era para ser feito, isso fala dos mandamentos, isso era pecado. Quando se tratasse
de alguns outros tipos de impurezas que a palavra vai falar aqui em Levítico, Deus vai tratar isso como impuro e não como alguém que está em pecado, ok? A pessoa só está impura. Então, vou dar um exemplo para vocês. A impureza tem a ver, por exemplo, como se eu desse o exemplo de uma roupa suja. Então, você tá com uma roupa branca, 100% branca, ok? E aí você foi e passou, encostou num carro que estava parado ali. Quando você esfregou a sua roupa no carro, a sua roupa ficou suja, ficou manchada com a sujeira que está, o pó, né, que estava naquele carro. Então, quando você olha a roupa branca, aquela roupa branca está manchada, ela está impura. Era isso que era a representação da impureza. Como é que a gente faz para tornar aquela roupa novamente limpa? A gente tira a roupa, lava a roupa e põe a roupa branca novamente, e eu me tornei limpa novamente porque eu lavei a minha roupa. Então, a impureza dentro da palavra de Deus, ela vai falar exatamente sobre isso, de alguém que estava 100% limpo, 100% branco, mas por fazer alguma coisa, às vezes até involuntariamente, como a gente está vendo aqui, a pessoa esbarrou, encostou em algo impuro, sujo, e isso trouxe então impureza, sujou a roupa da pessoa, tá? Isso é só uma ilustração que eu tô fazendo aqui para vocês entenderem. Então Deus vai dar algumas coisas que para Deus ele acha que isso nos torna impuros. E tem um significado porque a gente vai entender. Então agora a gente precisa começar a separar o que é pecado do que é impureza, simplesmente, tá? Também passa a ser algo que Deus quer que a pessoa se limpe, mas não tenha o mesmo peso do pecado, ok? Vai ter os tipos de rituais, mas não tem o peso do pecado, tem a ver só com uma impureza. Eu devo me lavar, eu devo me limpar para me tornar puro novamente, é isso que Deus vai pedir. Então, capítulo 5 vai dizer assim, ó, novamente, se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências de sua iniquidade. Então aqui o primeiro versículo do capítulo 5 está falando sobre você ser cúmplice no pecado de alguém. Então você concorda que não foi você que cometeu o pecado, mas uma outra pessoa, mas você viu aquilo que a pessoa cometeu, você esteve presente na cena daquele pecado, daquela situação, e você se calou diante daquilo. Então Deus está dizendo que por causa disso nós nos tornamos impuros, nós nos tornamos cúmplices no nosso vocabulário aqui do português. Então você não pode ser um cúmplice de um pecado e achar que você não tem nenhum tipo de consequência nisso, porque para Deus você se tornou impuro, porque você deve abrir a sua boca e falar daquilo que você viu para que a pessoa sofra as consequências. Se vocês quiserem anotar aí já, nós vamos ver muito dentro da palavra de Deus, a partir daqui, Deus falando a respeito das pessoas que se calam diante de alguma injustiça, né? As pessoas que têm o costume de se calar diante de alguém que sofreu alguma injustiça, ou de alguém que foi lesado, ou de alguém que sofreu algum prejuízo, e você é testemunha disso. Então, quando nós nos calamos, a palavra de Deus vai nos fazer, vai nos dizer que nós nos tornamos impuros. Diante de Deus, eu estou carregando quase que o mesmo pecado que aquela pessoa que cometeu o pecado. Então, eu me torno impuro porque eu fui condizente, eu fui cúmplice realmente daquele pecado da outra pessoa, tá bom? Então, isso tem um peso dentro da palavra de Deus. O Senhor vai dizer que isso não é bom. Nós precisamos estar conscientes e conscientizar as pessoas. Acabei de falar isso para vocês. Então, é disso que ele está falando. Se você não confessar, se você não falar a respeito daquilo que você viu ou ouviu, você pode sofrer as consequências pela sua iniquidade. O que é iniquidade aqui, gente? É você ser cúmplice de uma pessoa, sabendo que o que você deveria fazer é falar, é ser uma testemunha fiel, é falar daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. É não se calar diante de uma injustiça, de uma desobediência
a palavra de Deus. É disso que Deus está falando, por isso que ele chama de iniquidade, ok? Passa a ser um pecado que você quer fazer, mesmo sabendo que deveria falar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Versículo 2, ele vai dizer um outro tipo de situação. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja de uma cabra, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Então aqui está falando de você tocar, de você estar próximo, de você ter contato com cadáveres de animais, né? Então isso, a palavra também vai falar durante todo o Velho Testamento, a gente vai ver esse caso de qualquer israelita que tivesse contato com cadáveres no caminho por onde eles passassem, ou se eles se encostassem em um cadáver. Aqui está falando só de animais, mas a gente tem, em outros textos, a gente vai ver de encostar em cadáveres humanos também, tá? Então, principalmente para a tribo de Levi e para o sacerdote, isso era extremamente proibido. Eles se tornavam impuros se eles encostassem nos cadáveres. Então, aqui está falando de uma lei que o Senhor diz que tudo aquilo que traz morte nos torna impuro. E aqui, de novo, eu queria que você anotasse, porque isso vai fazer sentido para nós em todo o restante da leitura. Aqui Deus está dando para nós algumas diretrizes da vida. E nós precisamos anotar essas diretrizes porque vai fazer sentido. Quando Deus fala de cadáveres, de coisa morta, gente, e que os levitas, né, as pessoas ali de Israel não poderiam tocar nisso, o que a palavra está dizendo para nós é que Deus não tem, aliás, todo filho de Deus não deveria ter contato com a morte. Nós vamos ver muitos textos a respeito disso e a gente vai entender. O que Deus está dizendo para nós? Deus, aquele que quer ser santo, aquele que quer se santificar, precisa ter vida em si mesmo e não morte. Então, tudo que eu toco, que está morto, eu tomo contato com a morte. Eu tomo contato com aquilo que já está morto. Então, eu me torno impuro. Lembra da roupa suja? É isso que a gente tem que ter na mente, ó. Não tem a ver com pecado. Eu não estou cometendo um pecado quando eu encosto num cadáver. Não, eu estou me tornando impuro. Impuro é sujo. É alguém que precisa se limpar novamente, porque Deus é santo. Vou falar outra coisa aqui para vocês lembrarem. Lembra que o tabernáculo está no meio do povo de Israel? A presença de Deus está constante com eles ali no meio do acampamento. Deus está no meio deles e Deus vai falar o tempo inteiro com eles através dos sacerdotes, através dos levitas. A presença de Deus está ali. Onde Deus está, a vida é abundante. A morte não pode habitar. Deus não compactua com a morte. A morte tem a ver com o pecado. A morte tem a ver com a natureza de pecado. Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida. Então tudo que traz a conotação de morte, Deus diz que ele não tem prazer naquilo e que aquilo não pode estar diante de Deus. Diante de Deus não há morte, gente. Diante de Deus só há vida. Então Deus, como santo, como 100% santo, ele não pode compactuar com a morte. Então tudo que a gente vê morte dentro da palavra vai ser contrário à presença de Deus. Vai ser contrário à vontade de Deus. Deus só tem vida nele. Ele é a própria vida. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Deus não há morte, ok? Então, tudo que tiver a palavra morte, Deus vai falar que a pessoa vai se tornar impura se ela tocar naquilo, se ela tocar naquilo que está morto, ok? Então, não pode, você vai se tornar sujo, impuro. Por isso que o versículo está falando sobre isso. Versículo 3. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando o souber.
Então, você esbarrou em algo que sujou a sua roupa, mas você não viu que esbarrou. Já aconteceu com vocês, de vocês sentarem em algum lugar tá sujo, ou você passar com a roupa branca perto de alguma coisa e sujar, e aí você continua andando e alguém chega para você e fala assim, ô fulano, você sujou sua roupa. Nossa, verdade? Aonde? Ah, não sei, sua calça tá toda suja, sua blusa tá toda suja, a manga da sua roupa tá suja, né? Então às vezes você tá ali comendo ou fazendo alguma coisa, você suja a manga da roupa, você nem viu e alguém vai lá e te avisa. É disso que tá falando. Então, ainda que você tenha encostado em algo que te tornou impuro, mesmo que inconscientemente, mas se alguém viu, se alguém percebeu, se alguém soube e te contar, você está impuro do mesmo jeito. A palavra de Deus fala que nós já estamos culpados quando nós soubermos. Então, enquanto você não souber, tudo bem. Mas a partir do momento que você for conscientizado disso, você já está como culpado ali, você precisa se purificar, se tornar puro novamente. Vamos continuar, e ele vai falar depois como é que faz isso, né? Versículo 4. Se alguém quer perguntar? Aninha, acho que tá aberto aí. Oi, Ana. Isso vai dias de hoje? Desculpa, repete. Isso vale para os dias de hoje? Como ritual para estar diante do Senhor, não. Mas o princípio bíblico, ele continua assim, Aninha. Deus não tem prazer em nada que tem morte, ok? Então, ritualmente falando, não existe mais essa prescrição. Porque nós não temos um tabernáculo mais, né? Hoje a habitação de Deus é dentro de nós. Deus não está fora, Deus está dentro. Mas nós devemos sim estar constantemente nos purificando de todo pecado, de toda iniquidade, é isso que a palavra vai falar, né? Então a gente precisa ser santo porque Deus é santo. Então, se eu sei que Deus não tem prazer na morte, eu não posso simplesmente conviver com a morte naturalmente falando, né? Então, ritualmente não, nós não precisamos nos preocupar. Nós podemos ir num velório, pôr a mão ali, né, naquele caixão, naquele morto ou num animal e ir para a igreja normalmente. Mas ainda assim o princípio está ali. Deus não tem prazer na morte. Deus não compactua com a morte. Em Deus não há morte. Então o princípio está ali sim, tá? Mas como ritual para estar com Deus, para falar com Deus, não. Eles tinham, porque eles ainda não tinham nascido de novo. Então eles precisavam, porque a santidade estava em obedecer, né? Essa era a forma que eles eram santificados dia após dia, em obedecer a palavra. Então eles não podiam de forma nenhuma estar impuros, estar sujos, né? Estar próximos do pecado ou de qualquer coisa que trouxesse impureza. Versículo 4. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Então, gente, na verdade isso está falando da pessoa que fica ali, né, jurando, que fica de alguma maneira colocando, se Deus quiser, eu vou fazer isso, né? Você fica o tempo todo usando o nome de Deus em vão, jurando com o nome de Deus em vão, de maneira leviana, né? Sem necessidade. Então, você vai fazer uma coisa, você fala que vai fazer e pronto. Você fala que não vai fazer, você fala que não vai fazer e pronto. Não precisa ficar jurando, não precisa ficar pondo o nome de Deus em vão na história, né? Então a gente precisa pensar sobre isso também, porque a gente tem esse costume, todos nós temos esse costume de falar, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, não, pode deixar, Deus vai me abençoar que eu vou lá, irmã, amanhã. Então, assim, a gente precisa tomar um certo cuidado em ficar usando o nome de Deus para jurar por qualquer coisa, para estar fazendo juramentos, para estar fazendo promessas que às vezes a gente não vai cumprir,
né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Israel tinha essa prescrição do próprio Senhor. É Deus quem está falando aqui, tá, gente? Não é Moisés, não. É o próprio Senhor quem está dando essas leis para eles, tintim por tintim. Então Deus está falando: muito cuidado em usar o meu nome em vão, muito cuidado em falar aquilo que você vai fazer quando você não vai fazer. Então, jurar descuidadosamente, né? Descuidadamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de prática, ok? Isso não é bom para o cristão, isso não é bom para um homem e para uma mulher de Deus. Versículo 5. Quando alguém for culpado de qualquer destas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. Reparem que a palavra aqui é reparação e não uma oferta pelo pecado em si. Você vai reparar algo que você cometeu ali de forma sem intenção, de forma descuidada, né? Sem consciência do que estava sendo feito. Então, fiquei impuro e não tinha percebido, mas agora eu tenho consciência, eu confesso naquilo que eu pequei, né? Eu confesso para Deus aquilo que eu fiz e então eu me purifico novamente, eu me santifico novamente. E aí tinha então esse animal que deveria ser entregue. E aí aqui vocês podem perceber que a partir do versículo 6, a gente vai ter de novo uma decrescente do tipo de oferta. Então percebam aí comigo, ó. Versículo 6, ele vai falar que se a pessoa então entendeu que pecou, ela confessa o pecado, e pelo pecado, ela já está em pecado, certo? Se tornou impura. Por esse pecado que cometeu, ela vai trazer para o Senhor uma ovelha como reparação. Em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Então, ele vai receber essa ovelha e vai fazer o sacrifício e vai reparar essa impureza, né? A pessoa vai se tornar pura, vai fazer propiciação pelo pecado. Perceba aí a partir dos outros versículos, eu só vou ler o início para vocês verem novamente. Se não tiver recurso para trazer uma ovelha, a pessoa pode oferecer outros animais, né? Pode ser 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então ela vai fazer oferta pelo pecado e o outro vai ser o holocausto, porque um vai reparar o pecado, o outro vai ser uma oferta de aroma agradável ao Senhor, né? Então ele fala de poder trazer esse outro tipo de animal também. Se a pessoa não tiver condições, ele vai trazer o seguinte, ó, versículo 11. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. E aí a única questão é que na farinha, como aqui é pelo pecado, não vai poder ter nem o óleo, né, nem o azeite e nem o incenso. Porque a oferta de cereal que a gente leu lá no capítulo 2, a oferta de cereal que a gente leu lá no capítulo 2, ela fala de aroma agradável, né? Ela fala de subir com aroma agradável ao Senhor. Então, é uma oferta que você está dando de gratidão, é uma oferta que você está dando como um agradecimento ao Senhor, por gratidão mesmo. Aqui, para você reparar uma impureza, para você reparar um tipo de pecado como esse que a gente está falando, que é mais simples, você pode trazer ou a ovelha, ou se você não tiver ovelha, você pode trazer os 2 pombinhos ou as 2 rolinhas, que é mais barato. Mas se você também não tiver esse tipo de condição financeira, você vai poder reparar a tua impureza, o teu pecado. Você pode trazer também a farinha. Só que a farinha não vai poder ter nem o óleo, né, nem o azeite e nem o incenso. Vai ser só a farinha. A oferta vai ser só da farinha mesmo. O sacerdote vai pegar o punhado lá, a porção memorial, vai oferecer lá em cima do altar de holocausto e o restante dessa farinha é do sacerdote. Ele vai usar para o seu benefício, para a sua alimentação. Então, é a oferta de memorial que eles falam, né? Então, só um punhado é oferecido, o restante da farinha é utilizado pelo próprio sacerdote. O Senhor deu para eles, né?
como oferta santíssima, a palavra vai falar lá no capítulo 2. Então, a gente tem alguns tipos de pecado que são com uma consequência maior e vão ter, então, tipos de rituais e animais que devem ser sacrificados para propiciação, para perdão desses pecados. Outros, Deus vai tratar só como impureza, como algo que você comete e se torna impuro, se sujou. E já que você sujou a sua roupa, vamos nos lavar e nos tornar brancos novamente, santos novamente, né? Puros novamente, porque, lembrando, Deus está no nosso meio. A presença de Deus está aqui. Então, se Deus está aqui, eu preciso me santificar. Detalhe, gente, vou falar algo aqui que me veio à mente. Quando a gente fala de Israel e aqui do tabernáculo, a própria palavra vai dizer que quando eles montaram ali o tabernáculo, a presença de Deus ela veio de forma tão poderosa que eles não podiam ficar ali. Deus encheu aquele lugar. Então, na velha aliança, quando se fala da presença de Deus, está se falando da presença de Deus de forma extremamente poderosa. É Deus habitando no meio do seu povo, literalmente, ok? Então isso trazia sérias consequências se alguém estivesse em pecado, se alguém estivesse impuro, por causa da presença de Deus ali. Por que hoje, através de Cristo, nós não temos essa mesma consequência de forma tão séria como nos rituais aqui do Velho Testamento? Primeiro, porque nós já falamos, né? Hoje a gente tem o Senhor dentro de nós, a presença de Deus dentro de nós. Mas aqui está a diferença. Nós não temos a presença de Deus totalitária ou total dentro de nós. Nós temos uma porção de Deus que nós sabemos que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, que vai justamente nos lembrar do pecado, que vai nos ajudar a sair do pecado, que vai nos santificar, né, dia a dia dos nossos pecados. E o sangue de Jesus é que está nos cobrindo. Essa propiciação é feita pelo sangue de Jesus, para que quando Deus olhe para nós, ele não veja o nosso pecado, mas ele vê o sangue do Cordeiro, ele vê o sangue do seu próprio Filho, que pagou o preço pelo nosso pecado, ok? Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai logo imaginar que nós não temos essa plenitude da presença de Deus hoje em dia. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, quando a presença de Deus realmente for totalmente integral, né, na terra novamente, através da presença de Deus de forma plena, né, com a volta de Jesus. Aí sim, o pecado vai ter que ser vencido 100%, porque aonde Deus está, onde a presença de Deus está, não há lugar para o pecado. O juízo de Deus vem e a pessoa morre e tudo mais. Então, a consequência de pecado na presença de Deus é morte, gente. A consequência de pecado na presença de Deus é morte. Então, se Deus nos encontrar em pecado, nós vamos morrer, porque Deus não compactua com o pecado. Aonde Deus está, não pode haver pecado. A santidade de Deus, ela vai nos fulminar. Essa é a verdade, tá? Então, por isso que essa diferença também, aqui na Velha Aliança, Deus estava com eles. Não era somente a presença do Espírito Santo, era a presença de Deus ali no meio do arraial, no meio da comunidade de Israel. Por isso que ele formou esse tabernáculo para estar ali, ok? O lugar se tornava santo, aonde a presença de Deus estava. Então não podia ter pecado, senão eles morreriam, tá? Então é mais sério do que hoje em dia, vamos dizer assim. Nós temos uma graça sendo derramada sobre nós todos os dias, para que nós possamos ser santificados dia após dia, e assim a gente possa ter comunhão com o Senhor, tá bom? Então, ele vai falar sobre esses níveis, né, de animais aqui, nesse tipo de impureza, porque justamente era de acordo com a condição financeira. Não tinha uma prescrição tão séria para esse tipo de impureza, né, desse tipo de pecado que era cometido e que tornava a pessoa impura. Nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Posso seguir? Tudo bem aí? Tá muito difícil? Tá muito fácil?
Vamos Já fechar? fecha a aula. Isso, vamos fechar e a gente já abre para começar a oferta pela culpa. Vamos lá, gente, rapidinho, tá? 16 pessoas. Mas não veio, eu falei, não vai deixar fazer cabelo. Não vai ficar, né? Obrigada. Paz, Senhor Miguel, que saudade, meu irmão. Tá tudo bem aí? Maria, tá bem? Ô, Glória! Tudo bem, querida? Então tá bom. Se cuidem. Olha lá, vozinha. Ô, Glória, que bênção. Graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Essa é sua aluna fiel. Essa é a que mais assiste, né? As minhas aulas. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a um rapidinho. Amém. Gente, Só a mim não. Deus abençoe grandemente. Marli, graça e paz. Eu não tinha falado com você na hora que entrou na aula. Adri também. Graça e paz, professora. Graça e paz. Paulinha. Quem foi entrando depois que eu não falei aí, gente, Deus abençoe, viu? Vamos que vamos. Vamos lá, gente, então. Capítulo 5, versículo 14. Acho que tem gente aí com o áudio aberto. Dá uma olhada aí, gente. Para não dar o eco aqui. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 14. Nós vamos fazer esse restante aqui para a gente poder ver agora a oferta pela culpa. Voltem as páginas aí, só para vocês verem junto comigo novamente aí. Capítulo 1, então, holocausto é um tipo de oferta, ok? Oferta de holocausto. Capítulo 2, nós falamos sobre oferta de cereal, que é uma oferta de aroma agradável, né? Uma oferta de gratidão. Oferta de comunhão no capítulo 3, tá falando desse desejo de estar na presença de Deus, desse desejo de ter comunhão com Deus, de ter relacionamento com Deus, de estar perto de Deus. Então, é a oferta de comunhão, capítulo 3. Aí, quando a gente começou o capítulo 4, começou então a falar sobre pecado. E aí, então, aqui no capítulo 4, a gente aprendeu um pouquinho sobre os tipos de pecado, sem intenção, e quais são as ofertas que deveriam ser, então, feitas. Capítulo 5 fala sobre impureza, sobre algumas coisas que tornam um levita, um sacerdote, um israelita impuro. E aí mostra para nós que a impureza é um pouquinho diferente do pecado, mas que também tem consequência. E agora, então, a partir do versículo 14, o texto vai falar sobre oferta pela culpa, ok? Vamos entender o que é essa oferta pela culpa agora, tá? Beth também acho que não tinha falado, né? Graça e paz, amiga. Deus abençoe. Oferta pela culpa, versículo 14, diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro. 5:14, tá, gente? Capítulo 5, versículo 14. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. 17. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba,
será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. A palavra culpa, aqui nesse texto, a partir do versículo 14, ele é a palavra Asham, A-S-H-A-M, Asham, que é muito parecido, inclusive, com Hashem, que é o Senhor, né? Que é a palavra Senhor, que é a palavra... eles usam, os judeus hoje em dia usam Hashem no lugar de Deus, né? Da palavra Deus, como o Senhor, como o Todo-Poderoso, né? Então eles usam a palavra Hashem. Essa palavra Hashem, ela também vem dessa palavra Asham, que é essa palavra culpa aqui, né? Então, essa oferta pela culpa fala muito de mandamentos, leis, ordenanças que o Senhor vai dar a respeito de coisas consagradas a Deus. Então eu vou dar um exemplo prático aqui pra gente, só para vocês entenderem o que seria essa oferta pela culpa, e a gente vai ver depois outras coisas dentro do contexto que vão estar inseridas dentro dessa oferta pela culpa. Por exemplo, a oferta de primícia era uma oferta consagrada ao Senhor. Então era algo que eles deveriam fazer de forma intencional, então não tinha outra opção. Eles tinham que entregar a oferta de primícia. Os dízimos, eles tinham que entregar os dízimos para os levitas, para os sacerdotes. Eles tinham que fazer os rituais diários, né? Que Deus propôs para eles lá no livro de Êxodo, a gente viu isso. Alguns rituais que deveriam ser feitos de manhã e à tarde. Os levitas tinham que cuidar de toda a questão ali do tabernáculo. O sacerdote com o óleo no candelabro, tudo que eles tinham que fazer, gente, referente ao tabernáculo, referente às ordenanças, referente aos mandamentos de Deus, no que diz respeito às coisas consagradas a Deus, eles deveriam fazer. Quando eles esqueciam, quando eles faziam de forma errada, quando eles faziam na data errada, quando eles se perdiam no tempo aí, né, e não faziam, isso entra nessa oferta pela culpa. Então pode perceber que o texto está falando a respeito de restituição. Vamos pegar o versículo 15 novamente lá, ó. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, então tem a ver com coisas que teriam que ser feitas ao Senhor e que não tem outra opção. A lei está dada, a ordenança está dada e a gente precisa fazer. É disso que está se falando aqui, é disso que Israel deveria se atentar, prestar atenção. Trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito. Então tem que ser um carneiro, não vai ter outra opção de outro tipo de animal. Além disso, além do carneiro que a pessoa tinha que trazer, ele tinha que ser avaliado, então ele tinha que ser um carneiro sem defeito e que realmente servisse para esse tipo de oferta. O sacerdote saberia avaliar esse animal, se ele está apto a servir como oferta pela culpa, ok? Versículo 16. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará a propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Então, além da oferta do carneiro, que deveria ser feito sem defeito, avaliado lá, né, pelo próprio sacerdote, se você, por exemplo, esquecesse de entregar a primícia e a tua primícia fosse X valor, né, R$100, além dos R$100 que você deveria entregar ali para o sacerdote, que você esqueceu de fazer, você tinha que colocar mais 1/5 em cima daquele valor. Então tinha uma multa a ser paga, vamos dizer assim, para a gente entender no nosso vocabulário aqui, tá? Então, além do carneiro, além de levar a oferta que você deixou de levar, você ainda tinha que colocar 1/5 em cima desse valor.
Então, no caso de uma oferta de farinha ou de uma colheita, eles tinham que colocar 1/5 do valor. Tem pessoas que usam esse texto, inclusive, para cobrar esse 1/5 do dízimo quando o membro da igreja deixa de entregar o dízimo, ok? Mas isso não procede para nós, gente. Por quê? Porque, na verdade, isso tem a ver com uma prescrição para o ministério levítico, para o ministério sacerdotal. Israel precisava cumprir isso para que não faltasse ali para os levitas, não faltasse para os sacerdotes, não faltasse para a tribo de Levi. Então era tão sério o cuidado que eles tinham que ter com essas pessoas ali, com essas famílias, que Deus então traz essa prescrição sobre essa multa, vamos dizer assim, para que eles não errassem nisso, para que eles se preocupassem em fazer as coisas corretamente diante do Senhor. Era o Senhor quem cuidava de Israel, gente. A gente não pode esquecer disso. É o próprio Senhor quem cuidava de Israel, quem cuidava do seu povo, quem trazia a provisão. Elisângela, mas não é hoje para nós do mesmo jeito? Sim, é do mesmo jeito. Só que nós estamos falando de uma necessidade muito maior, porque essa família de levitas, dos sacerdotes, eles viviam integralmente para servir os irmãos no tabernáculo. Então a gente já falou algumas vezes, quem já fez estudos aqui comigo, sabe como eu penso sobre primícia, sobre dízimo, sobre oferta. Isso é muito sério. Mas quando se fala dessa oferta pela culpa, deles errarem nessas coisas consagradas ao Senhor, era muito mais sério, porque era o único sustento que essas famílias tinham. Então, se Israel não fizesse isso corretamente, eles fariam muitas milhares de pessoas sofrer com isso, e Deus então estava guardando o seu povo, guardando essas famílias, ok? Então a gente não precisa se preocupar com essa questão. Ao meu ver, não está prescrito isso para nós. É realmente uma regra que Israel precisava seguir para não errar a respeito das coisas consagradas ao Senhor. Versículo 17, ele vai falar sobre a mesma coisa, né? Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, tá falando sobre quebrar mandamentos, regras, né? Que o Senhor vai colocar ali sobre coisas consagradas. A gente acabou de falar. O sacerdote vai fazer a oferta, né? Pelo pecado, e essa pessoa então vai ser perdoada. Vai ser feito essa oferta pela culpa e a pessoa vai estar perdoada. Capítulo 6, disse assim: disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa, trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará a propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Capítulo 6 começa dando continuidade, né? No assunto do que a gente está falando, oferta pela culpa. Só que ele vai falar a respeito de coisas que você comete contra o seu próximo e que vai trazer culpa sobre você. Não tem a ver com um pecado propriamente dito, ok? E quando eu falo isso, eu estou falando de mandamentos do Senhor. Mas estou falando de pecados que eu cometo contra o meu próximo e que também trazem, então, culpa sobre mim, ok? Então vamos lá, versículo 2 está falando os tipos. Se você quiser separar aí,
circulando ou anotando aí as anotações, olha o que ele está falando. Ele fala sobre várias questões aqui, tá? E os advogados de plantão aqui na aula que o digam, né, Beth? Tá tudo aí descrito, o direito estuda mais a Bíblia do que nós, vamos dizer assim, né? As leis foram feitas todas baseadas na própria Bíblia, né? Muitas delas. Olha o que ele está dizendo no versículo 2. Se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor. Então eu queria que você já colocasse aí, ó, contra o Senhor. Então, tudo que eu vou cometer agora contra o meu próximo, a palavra está dizendo que quando eu faço isso contra o meu próximo, eu estou fazendo contra o próprio Senhor. Gente, eu não canso de dizer, e eu queria que a gente começasse a entender isso mais profundamente. Qualquer coisa que você cometa contra o teu próximo, você está cometendo contra o próprio Senhor. É como se você estivesse fazendo para Jesus. Então, cada vez que você mente para o teu irmão, cada vez que você rouba o teu irmão, cada vez que você prejudica alguém de alguma maneira, você está fazendo para o próprio Senhor Jesus. É isso que a gente precisa entender. O nosso próximo é a imagem e semelhança do próprio Deus. Deus vê isso de forma tão séria, isso é tão sério, que a gente nem imagina o quanto a gente comete de pecados, de erro contra o nosso próximo e que está ofendendo o próprio Senhor. Então, quando a gente vai fazer algo, quando a gente comete algo contra o nosso próximo, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos dar nomes àquilo que nós fizemos para que isso seja perdoado de verdade. E a gente precisa tentar se corrigir cada dia mais para que isso não volte a acontecer, para que eu possa pensar melhor naquilo que eu estou fazendo para não ofender o Senhor. Então ele vai dizer nitidamente, se alguém, versículo 2, se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, aí ele vai falar o que a pessoa vai estar fazendo, ó, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado. O que é isso aqui, gente? Quando você está cuidando de algo para o seu próximo. Vou dar um exemplo. Funcionário que cuida de algo para o patrão, ok? Isso é só um exemplo. Você tá lá sendo gerente de algo, de alguém, né? De alguém que te contratou para ser o gerente daquilo. Se você não é fiel naquilo que foi colocado nas tuas mãos, se você de alguma maneira está lesando essa pessoa, se você está passando esse patrão para trás, se você está passando esse sócio para trás, se você está passando alguém para trás naquilo que foi confiado para você, se para nós aqui mulheres, né, que temos às vezes sociedade com o marido, você fala pro teu marido que ganhou X, mas quando na verdade foi Y porque você acabou gastando dinheiro demais da empresa. Tudo que foi confiado para você e que você não faz jus a isso que está sendo confiado a você, você não é fiel naquilo que está sendo colocado nas tuas mãos, seja com quem for, seja com teu irmão, seja com o patrão, seja com o teu sócio, seja com o teu marido, tudo. O Senhor está dizendo que você está pecando contra ele, porque você está fazendo contra o seu próximo. Aqui, você está enganando o seu próximo, ok? Vou dar um exemplo que o pessoal brinca muito em culto de mulheres aí, né? Mulher que gasta o cartão de crédito do marido e esconde fatura, esconde sacola, você está enganando o teu próximo. Isso é pecado, gente. Nós precisamos, como cristãos, ver coisas pequenas como algo que precisa ser corrigido na nossa vida. Nós não podemos ficar brincando de ser crente. Nós precisamos ser fiel em tudo que for colocado nas nossas mãos. Nós precisamos ser transparentes com o nosso próximo. Se você consegue enganar uma pessoa que você diz que ama, né? No caso o marido, no caso o patrão, no caso um irmão, no caso o teu pai, a tua mãe, quem quer que seja, se você acha que você não vai estar enganando o próprio Senhor em outras coisas, então nós precisamos ser vigilantes nisso. Nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus coloca nas nossas mãos, as pessoas que estão próximas a nós, que nós dizemos que nós amamos. Então, se você tem
aqui, todo mundo que está aqui e que está me ouvindo depois aqui pelo vídeo, se você tem algum tipo de prática que você engana alguém de alguma maneira, pequeno ou grande, se arrependa, meu irmão, se arrependa, minha irmã. Vamos andar em santidade, vamos andar em retidão. O Senhor ama isso e não há problema nenhum em confessar pecado para se arrepender e sair dele. É melhor a gente olhar para a palavra de Deus hoje, se arrepender, sair do pecado e sermos salvos e estarmos juntos com o Senhor, do que a gente ficar achando que está jogando para debaixo do tapete os nossos pecados e naquele dia nós sermos encontrados como infiéis. Para trás de mim que eu não te conheço. Nós não queremos isso, é para isso que a gente está aqui nessa aula. A gente quer conhecer a palavra, a gente quer se aprofundar naquilo que Deus está falando. Então, versículo 2, né? Se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo. Então, a primeira parte é o que foi confiado, né? Ou deixado como penhor. Então, se alguém também deixou algo para você cuidar, né? É disso que está falando. A gente precisa ter esse zelo, né? Se alguém te deixou algo para você cuidar, cuide com zelo. Isso você está fazendo para o próprio Senhor. Aí ele diz assim, ou se lhe extorquir algo. Gente, extorsão é algo ainda muito pior, né? Se você faz um favor para alguém e depois fica assim, ó, você lembra aquele favor que eu te fiz? Agora você precisa me pagar o dobro por aquilo. E às vezes não é financeiro, tá? Às vezes é favor mesmo. Ó, mas eu fiz aquilo para você, agora você precisa fazer para mim. Isso é extorsão. Você está extorquindo o teu próximo. Então, se você fez, você devia ter feito em amor e não para cobrar ele depois por aquilo que você fez. Então, isso está falando de extorsão. Isso está falando de uma prática que não é bacana diante do Senhor. É contra o teu próximo e principalmente contra o Senhor que você está fazendo. A extorsão financeira é ainda pior, né? A pessoa que fica, de alguma maneira, fazendo, como é que fala? Chantagem, né? Chantagem emocional, chantagem, sei lá, de tantas maneiras, né, para tirar dinheiro da outra pessoa. Se você não me der isso, então eu também não vou fazer isso, né? Então, isso tudo é extorsão. A palavra de Deus está dizendo que isso é pecado contra o Senhor e contra o teu próximo. Versículo 3. Ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso. Sabe aquele negócio assim, ó, quando achou alguma coisa, né? Você acha lá um celular na rua e tem a possibilidade de encontrar o dono, porque você pode ali ligar aquele aparelho e ver, né, a foto que aparece, e aí você mente apagando a tela ou de alguma maneira apagando as informações para ficar com aquele aparelho. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Bem prático, bem objetivo. Isso é mentir sobre algo que você achou, que você sabe que não é seu, e que você poderia devolver para o dono, você poderia achar aquela pessoa e você está fazendo isso de forma intencional. Isso é pecado. Se você tem condições de devolver tudo aquilo que você achar para a pessoa que é devido, faça. Seja o que for, seja uma moeda de 10 centavos, ou seja R$1 milhão, ou seja um iPhone 15, ou seja um Samsung velhinho que a pessoa perdeu, se foi uma bolsa, o que quer que seja, se foi uma roupa, se foi uma Tupperware que tá lá na tua casa, que você sabe de quem é, e você fica mentindo que não tá com você para poder ficar com a Tupperware, entendeu? É pecado, gente, é pecado, ok? Você tá mentindo que não tá na tua casa porque você quer ficar com aquela peça, você quer ficar com aquele objeto, você está pecando, né? A gente dá risada, né, mulherada? É bom dar risada, é muito bom, mas é muito sério, gente. Tem gente que é má a esse ponto de mentir. Não tá na minha casa. Porque a pessoa quer aquilo pra ela, né? Ela acha e sabe quem é o dono e esconde aquela peça, aquele aparelho, o que quer que seja, pra ficar com ele. Ah, mas a pessoa não viu. Ah, mas caiu e ela não... Sabe assim, umas coisas absurdas que a gente precisa ser santo. Se a gente não for santo nas pequenas coisas, não acredite que você vai conseguir ser santo nas grandes. Então Deus pede para a gente ser santo em tudo. Santidade ao Senhor. Versículo
3, novamente, só para eu pegar o rumo aqui. Ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa. Então, jurar falsamente sobre qualquer coisa, gente, você está cometendo pecado. Meu Deus, isso é muito sério. Versículo 4. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado. Ponto. Você é culpado. Você vai ter que confessar a tua culpa para que você seja perdoado. E além disso, o povo de Israel tinha então que oferecer sacrifício. Versículo 4, né? Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, total, né? Acrescentará isso 1/5 do valor, ainda tem uma multa. Você vai ter que devolver exatamente o que você extorquiu, o que você achou, o que você roubou. Além disso, você vai pôr 1/5 do valor em cima disso. Você vai pagar uma multa para a pessoa, para você aprender a não fazer isso com o teu irmão. E dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar uma oferta pela culpa. Gente, pensa a cena. Pensa a cena aí, ó. Eu gosto de fazer a cena, ok? Tabernáculo, ok? Descobriu-se o pecado de algum israelita, de alguém ali na comunidade de Israel, que cometeu esse tipo de culpa aqui que nós estamos vendo, roubou o irmão, roubou o animal, roubou a plantação, sei lá, fez qualquer coisa. O iPhone 15 lá do israelita, que ele perdeu, ele teve que ir até o tabernáculo com a oferta pela culpa, com o bem que ele roubou do irmão, vai confessar para o sacerdote, entregar o bem para a pessoa que ele roubou, ou falar o que ele jurou falsamente lá, né? Confessar o seu pecado diante das pessoas que estavam ali no tabernáculo, entregar 1/5 do valor, a multa, e oferecer o sacrifício pela culpa para ser perdoado. Isso tudo diante do sacerdote, para que ele oferecesse o animal ali como sacrifício, para que a pessoa tivesse então o seu perdão, né? A sua culpa perdoada. Lembra que eu falei, gente, que a ida ao tabernáculo com animais, com tipos de ofertas, traria um tipo de humilhação para o pecador? A gente precisa lembrar disso. A ida ao tabernáculo, se não fosse para levar oferta de comunhão, se não fosse para levar um holocausto, se não fosse para levar uma oferta de cereal, se não fosse para levar o seu dízimo, a sua primícia, se fosse por causa de pecado, você ia ter que se expor à humilhação, de mostrar o que é que você tinha pecado. Não tem como levar debaixo dos panos. Não é na sala pastoral, era diante de todo Israel que isso era feito. Percebe isso? E eu falo que quando há esse tipo de humilhação, a pessoa pensa no mínimo 2 vezes antes de cometer pecado. O problema é que hoje em dia tudo fica debaixo dos panos, tudo fica na sala pastoral, tudo fica, né, nos bastidores das igrejas. E aí, gente, ninguém é exposto, ninguém é realmente humilhado pelo pecado que cometeu e por isso não tem vergonha e vai ficando um povo sem vergonha dentro da igreja e continua cometendo pecado um atrás do outro. Vocês me perdoem a forma de falar aqui, mas é só pra gente entender o que eu tô querendo dizer, ok? Então, assim, se os pecados fossem expostos, realmente, eu creio que a comunidade, o povo de Deus, ele teria muito mais temor para pecar, gente. Essa é a verdade. Israel, com certeza, tinha muito mais temor para pecar, porque ia ter que se expor diante do povo, diante do sacerdote, ia ter que sair carregando o animalzinho debaixo do braço para poder ir oferecer sacrifício e ser perdoado. O problema é que não há mais nenhum tipo de exposição. E com isso a gente vai ficando um povo realmente acostumado com o pecado, porque nada acontece, porque ninguém se expõe, ninguém pede perdão de pecado diante de ninguém, né? Nem dia de Santa Ceia mais a gente não vê. Eu lembro quando eu me converti na Assembleia de Deus, no dia de Santa Ceia, geralmente era um culto fechado, não era um culto público,
porque era o dia que às vezes o pessoal ia lá na frente, pegava o microfone e confessava pecado uns com os outros, inclusive. Falava, olha, eu caí em adultério, então por causa disso eu não vou poder tomar ceia, eu tô aqui pedindo perdão para toda a igreja. Vi isso várias vezes acontecer, de homens, mulheres, né? Porque tinha esse temor do Senhor, tinha realmente o temor de desejar passar a eternidade com o Senhor. Então não ia comer o corpo e o sangue de Jesus de forma indevida, né? Preferia confessar o pecado diante da congregação para ser perdoado, para ser corrigido, né? E assim receber perdão. Bom, as coisas vão passando, né? E as pessoas vão ficando meio que nessa mesmice, né? Nessa mornidão. Mas a gente não quer. A gente quer realmente, nós que estamos aqui, eu acredito que você está aqui porque você deseja mais. Você quer se santificar mais. Você quer realmente buscar essa santidade no Senhor. Ele vai falar sobre a restituição. E aí versículo 6. E por sua culpa trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado, ok? Então, queria se santificar, essa é a forma. Descobriu que tinha cometido uma culpa contra o seu próximo e contra o Senhor, principalmente, precisava corrigir. Os israelitas, os sacerdotes e os levitas precisavam estar constantemente buscando essa santificação no Senhor. Poderia ter um prejuízo muito grande se eles não fizessem isso. Amém, queridos? Eu vou parar aqui porque a gente vai entrar, falta 2 minutos só, a gente vai entrar agora na regulamentação. O que é a regulamentação? A regulamentação nada mais é do que a forma que tudo deveria ser feito. Então, era a regra prescrita a respeito de todo tipo de oferta. Então, nós vamos ver semana que vem a regulamentação acerca do holocausto, a regulamentação a respeito da oferta de cereal, a regulamentação a respeito da oferta pelo pecado, pela oferta pela culpa, pela oferta de comunhão, e aí entra as outras questões aqui, mas isso até o capítulo 7. Então, semana que vem a gente vai entrar nessas regulamentações para ver essa prescrição que o Senhor está dando. E em seguida, então, a gente vai entrar sobre a questão dos sacerdotes. Talvez eu vá pular os sacerdotes aqui e fazer o restante dos capítulos, e no final a gente vai falar só sobre a questão sacerdotal. O que é esse sacerdote para Deus? Eu quero fazer uma aula só sobre isso, para a gente esmiuçar esse assunto e sair 100% sem dúvida do que é ser um sacerdote diante do Senhor, para que quando a gente leia os textos daqui para frente, a gente tenha então ainda mais clareza do que Deus está fazendo. Gente, vocês vão ter paciência comigo, eu sei que vocês têm tido, mas eu creio que o Senhor tem esclarecido algumas coisas para nós aqui durante essas aulas. O livro de Levítico é tão importante quanto qualquer outro livro da Bíblia, porque vai falar sobre santidade. Esse seria talvez o tema central, né? Que todo teólogo, todos os estudiosos de Levítico vão falar. Santidade. Você quer ser santo para passar a eternidade com o Senhor? O livro de Levítico é importantíssimo nós entendermos. Porque os rituais, eles não existem mais. A forma deles serem feitos não existe mais, mas o princípio por trás deles, tudo que nós falamos aqui agora, faz sentido ou não faz para nós hoje em dia? Do mesmo jeito, né? Não mudou nada. Então, ser santo ao Senhor, né? Não desejar ser culpado, não desejar cair em pecado, continua sendo a mesma coisa. Então, olhar para a palavra e ver que Deus já deixou tudo muito escrito para nós, muito declarado, muito fácil para nós entendermos, é muito melhor, né? A gente olhar para a palavra e conseguir entender isso. Amém, queridos? Quem quer orar aí por nós? Para nós e por nós. Alguém? Todo mundo quietinho.
Beth, não tá aberto. Abre aí. Clica na tela. Aberto? Agora tá. Top. Ora aí. Tá. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus.